Para estudo sensorial da visão, nomeadamente da visão binocular, podemos utilizar os vidros estriados de Bagolini. Os vidros estriados de Bagolini, tenho aqui um exemplo, podem apresentar-se montados numa armação que são muito fáceis de utilizar ou podem estar em lentes soltas. Portanto, são os vidros que têm umas estrias muito fininhas que vão refletir a luz numa determinada direção. Neste caso, eles estão montados de modo que a luz vai apresentar-se ao paciente de modo vertical, portanto, oblíquo, um olho vê uma imagem nesta direção e o outro vê uma imagem naquela direção. Portanto, depois ele tem que nos dizer como é que visualiza as duas imagens. E nas lentes soltas, também é um outro modo de apresentar os vidros Bagolini, eles têm as mesmas estrias que vão refletir a luz numa determinada posição. Neste caso, verificam aqui dois pontos que nos vão dizer que ao colocarmos isto numa armação de prova nesta direção, nós vamos ter o reflexo luminoso em vertical. Se deslocarmos assim, os dois pontos estão horizontais, portanto, o reflexo luminoso vai ser um reflexo horizontal. Não sei se conseguem ver no vídeo, isso vai ser horizontal e aqui vai ser vertical. Eu também posso colocá-lo oblíquo, que ele me vai dar um reflexo oblíquo e de um lado e oblíquo do outro lado. Então, posto isto, como é que nós realizamos este teste? Colocamos, neste caso eu vou utilizar esta armação porque é mais fácil, o paciente sempre em posição primária, sempre para perto à distância convencional, sempre para longe à distância convencional. Neste caso, eu coloco os vidros em frente aos olhos do paciente e peço-lhe que ele me diga o que vê. Vou-lhe pedir então que me diga o que vê. Uma cruz. Vê uma cruz. Portanto, significa que cada olho está a receber uma imagem. Reparem que aqui os olhos estão a receber imagens diferentes e é o cérebro que as vai unir como uma imagem só. Portanto, ela ao dizer que vê uma cruz, começamos logo por pensar que ela tem uma correspondência retiniana normal, mas nem sempre isto é a verdade. E agora é importante um procedimento que não nos podemos esquecer, que é o cover test. Isto por quê? Para verificar se realmente é uma cruz, porque ele está com uma correspondência retiniana normal, portanto, isto se a área foveolar de um olho corresponde ao mesmo ponto no outro olho, e vamos então fazer o cover test e verificar se há movimento de refixação do olho que está destapado. Portanto, não havendo daquele olho, fazemos o mesmo movimento no outro olho e verificamos. Isto porquê? Que se houver um movimento de refixação de um dos olhos, pode ser o direito ou pode ser o esquerdo, nós vamos entender que há uma correspondência retiniana anómala, porque o paciente estava a focar com os dois olhos abertos com um ponto extrafoveolar, mas quando eu ocluo um dos olhos, ele é obrigado a fixar na sua zona foveolar e daí fazer um movimento de refixação. Portanto, não há correspondência entre a fóvea de um olho, a fóvea do outro olho, mas a um ponto extrafoveolar. Então, nós vamos concluir que o paciente tem uma CRA. Portanto, já verificamos como é que o paciente vê, como é que cada olho recebe o tipo de estímulo. Um recebe numa direção, o outro recebe no outro e depois cerebralmente ele vai juntar numa cruz ou num X. Neste caso, se o paciente tiver uma supressão do olho direito, ele apenas vai ver nesta direção. Reparem, eu vou exemplificar. Portanto, o que é que acontece? Neste momento ela só está a fixar com o olho direito. Como é que está a ver? Uma traço deste lado assim. Portanto, se um paciente tiver uma supressão do seu olho esquerdo, ele vai apenas ver nesta direção. Se tiver uma supressão do seu olho direito, como é que está a ver? Um traço nesta direção. Portanto, se tiver uma supressão do seu olho direito, ele vai apenas ver esse traço. Com os dois olhos abertos, ele ou vê nesta direção ou vê na outra. E, portanto, nós concluímos se tem uma supressão do lado direito ou uma supressão do olho esquerdo. Também há situações em que o paciente refere
supressões periféricas, portanto, os traços não estão todos delineados com o mesmo tamanho, um está mais pequeno que o outro e, portanto, pode ser uma supressão periférica do olho direito ou do olho esquerdo, ou até escotomas centrais, em que ele diz que não refere uma parte do traço ou do traço oblíquo do lado direito ou oblíquo do lado esquerdo, porque lhe falta uma parte, porque há um escotoma central em relação ao olho direito ou ao olho esquerdo. Há situações em que o paciente poderá ver duas luzes, significa que está em diplopia. Então, em vez de ver uma luz, que é um foco luminoso, isto vai refletir-se em duas luzes e nós vamos verificar que os olhos até não vão estar centrados, vai haver um descentramento em relação ao foco luminoso num olho em relação ao outro. Depois podemos até confirmar se essa diplopia é uma diplopia homónima ou heterónima e se está de acordo com aquilo que é o desvio do paciente. Se ele tiver um exodesvio, um endodesvio, ele vai ter uma diplopia homónima. Se ele tiver um exodesvio, um desvio divergente, ele vai ter uma diplopia heterónima. E para eu ter a certeza se é homónima ou heterónima, eu ponho um filtro vermelho em frente ao olho do paciente. O que é que vai resultar? Vai resultar que um dos traços é vermelho, deixa de ser branco e passa a ser vermelho. E vou indagar ao paciente de que lado é que ele vê o traço vermelho. De que lado é que vê o traço vermelho? Deste lado. Deste lado. Portanto, ela está a ver o traço vermelho do lado esquerdo quando ela tem o filtro vermelho no seu lado direito. Portanto, a sua diplopia é heterónima, que está de acordo com a patologia dela, que é um desvio divergente. Ok? Portanto, concluo que ela tem uma correspondência retiniana normal e não uma correspondência retiniana anómala. Portanto, esta paciente tem diplopia devido ao seu desvio, mas tem correspondência retiniana normal. Os vidros estriados de Bagolini são muito vantajosos na medida que não são dissociantes. É um dos testes que nos diz, na realidade, qual é o estado sensorial do paciente sem intervir em nada com dispositivos que possam de algum modo dissociar. Portanto, tem a vantagem de nos dizem como é que o paciente, os olhos do paciente, no seu dia a dia interagem um com o outro.